Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Bom, penúltima pergunta, doutora. Essa é bastante interessante também. Mulheres que fazem ultramaratona, né? Vamos dizer assim, mulheres que querem, né, engravidar, tudo, né? Ter uma vida normal e constituir família, tudo mais. Elas podem ter alterações importantes no corpo, principalmente no sistema reprodutivo? Elas podem ter alterações importantes no eixo hormonal, tá? Não só as mulheres, tá, Felipe? Mas os homens também, né? E hoje, cada vez a gente avalia mais, né? Eu, por exemplo, no screening dos meus atletas, eu faço essa avaliação tanto para homens quanto para mulheres, né? A gente sempre falou muito na tríade da mulher atleta, que são aquelas mulheres que perdem peso exagerado, que são mulheres que entram em amenorreia, que não menstruam, né? E, por conseguinte, tem um comprometimento do seu aparelho reprodutor. Hoje a gente sabe que essa tríade ela vai muito além disso e vai muito mais do que simplesmente 1 ou 2 ou 3 hormônios. Toda a nossa cascata, que a gente chama de eixo hipotálamo, hipofisário, o que é isso? Nós temos um controle central de hormônios. Então, vamos dizer assim, a gente tem uma casa-máquina. A gente tem uma fábrica, né? A gente tem uma fábrica e nós temos vários pontos de estoques dessa fábrica. Nosso corpo é assim. Então, tem um mestre lá em cima dizendo: vamos produzir, não vamos produzir. E tem lá a periferia dizendo: precisa, não precisa, tá? Então, é assim, o que a gente tem lá na periferia? A gente tem, na mulher, né? Tem útero, tem ovário, tem tireoide, tem suprarrenal, né? Tem pâncreas, tem vários lugares de produções hormonais, tá? E tem lá a nossa hipófise e o nosso hipotálamo, que está lá em cima, lá no cérebro, dizendo: olha, tá faltando lá embaixo. Então, como é que a gente controla isso? A gente controla dosando, tanto que está lá embaixo quanto que está lá em cima. Se alguma coisa está em desarmonia, a gente se pergunta por que é que está em desarmonia, tá? Então, hoje, por exemplo, mulheres que treinam demais, fazem níveis altíssimos, podem fazer níveis altíssimos de prolactina, tá? Homens que treinam demais, podem fazer níveis exagerados de progesterona. E aí começam a ter perda de massa muscular. A mulher começa com níveis altos de prolactina, começa a fazer inibição de alguns hormônios que a gente chama de contrarregulatórios. Então, isso sim, isso pode alterar todo o nosso eixo hormonal, tá? O treinamento físico, principalmente os treinamentos extenuantes, a ultramaratona faz parte dela, ela pode produzir essas alterações aí nesse eixo. Então, pode fazer um desbalanço nesse eixo. Como é que a gente controla isso? Esse controle é feito, e aí eu tenho, felizmente, um bom feedback aí dos treinadores, né? Em que eu doso: olha, não estou bem, não tenho mais libido, né? A maioria dos atletas vem com essa queixa: não tem mais libido, tá? Não tem mais vontade para nada, não consigo mais dormir, estou muito agitado, estou deprimido. Então, numa boa parcela de vezes, essas alterações são reflexos de alterações hormonais não corrigidas, tá? Como é que nós corrigimos isso, Felipe? Muitas vezes só diminuindo a carga de treino. Então, uma coisa que é muito importante, e que é para isso que existem os treinadores físicos,
é a periodização de treinos, né? O ultramaratonista, ele tem a mania de, eu quero fazer sempre longão. Nossa, fiz só 25, não, poxa, eu queria ter feito 40, queria ter feito 50. Aí fez 50, tá empolgado, eu tô ótimo, vou fazer 60. Não, existe uma periodização. Quando você sai desse circuito da periodização e que você começa a ter essas mudanças hormonais, tá? Ocasionando muitas vezes sérios riscos de perda de massa muscular, de ciclos que a gente chama de anovulatórios, que são ciclos que você não ovula, que são ciclos que você tem distúrbios do sono, e aí vira uma cascata. Se você não dorme direito, o teu cortisol está permanentemente alto, e aí você começa a ter níveis de estresse oxidativo e de processo, sim, de envelhecimento aí, genético, enfim, biocorporal. Então é isso. É uma cascata, e essa cascata ela tem que ser vigiada, né? Ou pelo endocrinologista, ou na nutrologia, nós também vigiamos isso, né? Ou pelo médico que está acompanhando o atleta, tá? Muitas vezes esse trabalho é feito, inclusive, pela ginecologia, tá? É importante que esses profissionais tenham competência dentro da área do esporte, tá? Porque muitas vezes fica difícil esse entendimento voltado para o atleta, porque o atleta não quer parar de treinar. Ele quer que o médico resolva o problema dele, mas ele treinando e ele quer ir para a prova. Sim. Não é assim? Né? Então a gente tem que ter essa cabeça, a gente tem que ter esse nível de entendimento, que é um nível muito sutil, tanto para convencer o atleta de que espera um pouquinho, você vai para a prova, mas não precisa treinar tanto. Reduz a carga de treinos. Quando a gente fala que descanso também é treino, essa frase cabe muito bem quando a gente fala nesses eixos hormonais. Tá? Descanso realmente é treino quando a gente quer uma saúde hormonal adequada. Tá? Então, hoje eu só vou fazer mais 5 quilômetros, hoje eu estou off, mas eu vou fazer 5 quilômetros. Não faz, vai descansar. Sim. Tá? Sabe? Descansa. Fez uma musculação pesada lá para a perna, não vai correr, porque você vai perder o teu treino da perna e ainda vai mudar tudo que aquela parte hormonal ali te deu, que foi uma liberação aí de testosterona. Tá? Então, exercício. E aí a gente começa a ter essas regulações. O exercício diminui muito a testosterona no homem, exercício extenuante. A gente vê bastante essas dosagens em ultramaratona. Tem que ficar vigiando, tá? Então isso não é hoje o problema. A gente fala da tríade da mulher atleta, mas a gente também tem o homem atleta. Então cada vez mais se estuda isso, tá? As alterações neuroendócrino hormonais aí dos homens, né? Sim. Tá? Então, homens, fiquem de olho também que o problema não é só feminino, o problema é do nível do trabalho e do treinamento e dos recursos não utilizados, tá? Mal utilizados, tá? Sim. Tá começando a dar estresse, tem alguma coisa errada, né? Tá começando a dar errado. Então, assim, a gente chama o primeiro nível, né? O overtraining é chamado de overhashing. Quando você tem cansaço, mas aquilo não tira você do treino. E o overtraining, que você realmente entra em padrão de esgotamento e você demora muito tempo a retomar a tua performance. Então, assim, uma das maiores causas aí do overtraining é as alterações neurometabólicas, tá? Então, isso tem que ser bem vigiado. Perfeito.